Olá, pessoal! Em um futuro próximo, uma cápsula de satélite conhecida como Pilgrim retornará de Marte com amostras de solo que, espera-se, confirmarão a existência de vida alienígena. Infelizmente, a Pilgrim é danificada por asteroides e acaba desviando de seu curso. Agora, a tripulação da Estação Espacial Internacional precisa interceptá-la e recuperar a amostra. Depois de ajudar Rory a se preparar para uma caminhada especial, o restante da tripulação corre para seus lugares para ajudar Rory a ser resgatada. Rory flutua para fora para alcançar o braço mecânico da estação e o guia para capturar o Pilgrim, que de repente surge em alta velocidade e faz toda a estação tremer ao fazer contato. Por um momento, a tripulação se preocupa que algo tenha dado errado, mas Rory revela que conseguiu agarrar-se ao Pilgrim. Em seguida, o astrobiólogo paralítico Hug começa a testar cuidadosamente a amostra e fica satisfeito ao descobrir um organismo unicelular quase fossilizado no solo. Ele tenta reanimar o organismo, mas não há reação, então decide imitar a atmosfera da Terra proterozoica, adicionando um hormônio de crescimento. Desta vez funciona, e o organismo começa a se mover. Então a tripulação comemora ter encontrado a primeira prova de vida fora da Terra. Você está assistindo ao resumo do filme Vida, lançado em 2017. Inscreva-se e ative as notificações para assistir a mais vídeos como esse. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Logo, os meios de comunicação da Terra estão cobrindo esta descoberta incrível, então a tripulação aparece na TV para mostrar seu trabalho na estação e como tudo funciona para as crianças aprenderem, incluindo a explicação de como os astronautas vão ao banheiro. Uma escola específica recebeu a honra de escolher um nome para o organismo e as crianças decidem chamá-lo de Calvin, o que é comemorado por uma enorme multidão nas ruas. Algum tempo depois, a doutora Miranda verifica a saúde de David e expressa sua preocupação, pois ele está na estação há cerca de 473 dias, que em breve se tornará um novo recorde. Sua radiação está acelerada e ele está muito próximo do limite, mas David não se importa. Depois de servir no exército e lutar na guerra, David prefere estar aqui em cima, onde as pessoas não são rudes uma com as outras. No dia seguinte, Hug descobre que Calvin cresceu muito rápido e agora é composto por centenas de células que estão desenvolvendo uma rede neural. Cada uma dessas células pode desempenhar funções de forma independente, o que significa que cada célula é simultaneamente uma célula muscular, uma célula nervosa e uma célula fotorreceptora. A comandante Cat descreve Calvin como sendo todo cérebro, todo músculo e todo olhos. Hug percebe que Calvin está desenvolvendo apêndices, então tenta fazer contato, o que faz com que as células se movam e assumam formas interessantes. Mais tarde, enquanto a equipe janta, o engenheiro Shaw assiste a uma transmissão ao vivo ao parto de sua esposa e conhece sua filha recém-nascida. A equipe o parabeniza e Cat o presenteia com um livro para que ele possa fazer uma hora de histórias por videochamadas. Após o jantar, David usa um software especial para verificar seu corpo em busca de possíveis problemas e Hug verifica Calvin novamente. Ele ainda era pequeno, mas agora tem um corpo normal e sobe no dedo de Hug. Algumas semanas depois, a equipe fica chocada ao ouvir um alarme vindo do laboratório. Rory corre para dentro e resolve o problema rapidamente, mas Miranda não entende como isso pode acontecer. Hug acha que deve ter esquecido alguma coisa. Então Rory e Miranda imediatamente o repreendem, lembrando-o de ter cuidado, pois não sabem com o que estão lidando. Depois de mais alguns dias, ficou completamente inativo, e eles acham que ele pode ter entrado em hibernação após a mudança de pressão atmosférica. Miranda fica aliviada ao ver isso, pois Calvin estava crescendo rápido demais para seu gosto. Enquanto Calvin está inativo, a equipe aproveita a oportunidade para reforçar a segurança do laboratório, garantindo que ele esteja sempre fechado. Mais tarde, enquanto Miranda verifica as pernas de Hug, ele confessa que se sente culpado por seu erro ter possivelmente causado isso em Calvin. Depois de discutirem algumas opções, Hug decide estimular Calvin com uma voltagem muito baixa para ver se ele acorda. As primeiras tentativas não funcionam, mas de repente Calvin acorda e se agarra à mão de Hug, enquanto ele quebra os fios elétricos. Hug tenta puxar a mão para fora da caixa, mas Calvin é incrivelmente forte para uma coisa tão pequena e a metade inferior do corpo dele está agarrado à caixa para obter mais apoio. Oferecer o fio elétrico novamente também não o distrai, e naquele momento, Calvin começa a apertar com tanta força que a mão de Hug se quebra em formas perturbadoras. A equipe quer entrar no laboratório para ajudar, mas Miranda se recusa porque isso os colocaria em perigo também. De repente, a cabeça de Hug bate na caixa e ele desmaia, enquanto Calvin finalmente se solta, permitindo que a equipe veja como sua mão está agora. Calvin então testa a luva e percebe que não consegue quebrá-la. Então pega o fio elétrico e a usa para perfurar a luva, permitindo que ele se solte. Ele imediatamente persegue o rato de laboratório e o ataca brutalmente, devorando-o em poucos segundos. Enquanto Calvin está distraído com sua refeição, Rory aproveita a oportunidade para entrar no laboratório e resgatar Hug, entregando seu corpo para a equipe. No entanto, Calvin rapidamente pula na perna de Rory, forçando a equipe a selar o laboratório novamente, deixando-o lá dentro.
Então Rory pega uma vela de oxigênio e tenta queimar Calvin, que imediatamente se afasta e tenta se esconder. Cat dá permissão a Rory para matar a criatura. Então Rory pega o incinerador e começa a perseguir o alienígena pelo laboratório, mas não importa quantas vezes Rory consiga atingi-lo com as chamas, nunca é o suficiente para realmente matá-lo. Eventualmente, Rory fica sem combustível e abre o recipiente onde Calvin esteve pela última vez, apenas para encontrá-lo vazio. De repente, Calvin pula no rosto de Rory e penetra sua boca, e a equipe assiste horrorizada enquanto Rory é morto lentamente por dentro, até se tornar apenas um corpo flutuante, com sangue jorrando ao redor. Para piorar a situação, o incinerador também flutua e dispara o alarme de incêndio, fazendo com que o gás supressor comece a invadir o laboratório. Calvin aproveita a oportunidade para sair de Rory e fica 10 vezes maior. A equipe corre para fechar todas as válvulas de gás, mas infelizmente, Calvin é mais rápido e se espreme por um dos buracos para escapar do laboratório. Depois, a equipe envolve o corpo de Rory e Cat envia um pedido de socorro à NASA, mas Shaw descobre que a comunicação não está funcionando. Parece que o transmissor está falhando, então eles precisam ir para fora para consertá-lo e conseguir contatar a Terra. Cat imediatamente se veste para uma caminhada espacial e, ao chegar ao transmissor, descobre que ele está superaquecido. Então ela abre a câmara de refrigeração e a encontra vazia, o que significa que Calvin deve tê-la comido. De repente, o alienígena sai da câmara de refrigeração e se agarra a Cat, procurando uma maneira de entrar em seu traje. Calvin está maior agora, mas o traje ainda é bem resistente, então não pode quebrá-lo. Cat fecha a válvula de refrigeração e corre de volta para a câmara de descompressão, mas ao se mover, descobre que há líquido em seu traje, pois Calvin danificou o tubo de refrigeração. O líquido está dificultando muito a visão, então ela não tem escolha a não ser pular para alcançar a câmara de descompressão mais rápido. É um movimento arriscado, pois ela precisa soltar as palmas, o que a faz bater na estação e rolar um pouco, até finalmente chegar à câmara de descompressão. David rapidamente se veste e corre para ajudá-la, mas o capacete de Cat está enchendo de água e ela já está se afogando. Querendo levar Calvin junto, ela agarra a alavanca da câmara de descompressão e a segura com força para que David não consiga abri-la. Em poucos segundos, Cat infelizmente se afoga e a tripulação tem que assistir seu corpo flutuar para longe. Infelizmente, Calvin percebe o plano e pula no topo da estação antes que o seu corpo vá para longe demais. A tripulação grita por seu comandante até que Hug lembra a todos que precisam fazer algo para manter Calvin fora da nave, já que ele, obviamente, ainda está vivo e não foi afetado pelo vácuo. Como os propulsores são a única maneira de entrar, eles monitoram os sensores de temperatura para rastrear Calvin. Sempre que o alienígena se aproxima de um propulsor, Shaw o liga para tentar explodir Calvin, mas toda essa explosão contínua faz a estação tremer e desviar de seu curso. Shaw não tem escolha a não ser usar o combustível restante para colocar a estação de volta em órbita, o que permite que Calvin entre novamente. Posteriormente, Hug propõe uma teoria. A espécie de Calvin deve ter dominado Marte por milhões de anos, mas entrou em hibernação quando a atmosfera de Marte entrou em colapso. Ele acredita que eles deveriam simular a mesma ausência de atmosfera para forçar Calvin a retornar à inatividade. A tripulação concorda e se retira para uma cápsula, isolando-a antes de expelir o oxigênio restante da estação. Enquanto trabalham na adição de camadas extras de vedação, Hug se assusta com algo nas sombras e começa a se sentir mal. Miranda tenta ver como ele está, mas ele jura que está bem. Pelas próximas horas, a equipe só pode esperar. Eles lamentam a perda dos amigos e Hug se culpa pelo ocorrido, mas David diz que foi uma decisão da equipe levar Calvin. Hug então ressalta que Calvin é apenas uma criatura tentando sobreviver e, para isso, precisa se alimentar. Nesse momento, Hug desmaia e os computadores indicam que seus sinais vitais estão caindo, então os outros correm para estabilizá-lo. Ao usar o desfibrilador, eles notam algo se movendo na perna de Hug. Eles abrem o zíper do traje e imediatamente saltam para trás, descobrindo Calvin se alimentando da perna. Hug nunca sentiu isso devido à sua condição. Miranda tenta usar o desfibrilador para dar um choque em Calvin, mas isso só faz o alienígena flutuar e mostrar o quanto seu corpo evoluiu. A equipe imediatamente foge e acidentalmente se separa, então Shaw precisa se esconder dentro de uma cápsula de sono antes que Calvin consiga pegá-lo. A criatura agarra a cápsula com força e tenta quebrá-la, mas logo se cansa e vai embora. Enquanto isso, David e Miranda retornam para Hug, que não tem muito tempo de sobra. Ele pede aos amigos que o levantem, para que ele possa sentir a sensação de flutuar uma última vez. E então morre. Enquanto a dupla sofre, eles veem uma luz piscando na tela e percebem que Calvin engoliu acidentalmente o rastreador de Hug. Então agora eles podem seguir sua posição e traçar um novo plano. Calvin se move por toda a estação e finalmente consegue voltar para Hug, mas enquanto o rastreador devora o corpo, ele percebe que é uma armadilha, pouco antes de David e Miranda fecharem a porta para trancá-lo lá dentro. Em seguida, eles removem o oxigênio da sala para tentar sufocá-lo, o que pode levar algum tempo. Nesse momento, o computador anuncia que uma nave espacial está se aproximando e David percebe que a mensagem de Cat chegou à Terra.
No entanto, a nave não entra em contato com eles e, em vez disso, começa a atingir a estação. Miranda revela que este é o último firewall de emergência. A nave não está lá para salvá-los, mas sim para empurrá-los para um espaço profundo, impedindo Calvin de chegar à Terra. Na câmara de sono, Shaw também ouve o anúncio e pensa que eles estão sendo resgatados, então sai da cápsula e deixa a escotilha aberta atrás de si, enquanto entra na área de atracação para alcançar a nave. Miranda e David correm para tentar avisá-lo da verdade, mas é tarde demais. Calvin se esgueira por trás de Shaw enquanto ele abre a escotilha. Com a nave partindo, a escotilha aberta faz com que a estação comece a descomprimir e sugar Shaw para fora enquanto Calvin sobe em sua perna. Miranda agarra a mão de Shaw e tenta trazê-lo de volta, mas Calvin continua a subir e alcança o braço de Shaw. Então ele solta Miranda para impedir Calvin de retornar para dentro. Então, Shaw é sugado para o espaço. Mais uma vez, Calvin consegue se agarrar à estação. Em seguida, ele tenta agarrar Miranda, mas ela o empurra com um choque elétrico e se junta a David para retornarem para dentro, fechando a porta atrás de si. Ao olharem pela janela, descobrem que a estação está desmoronando e as peças quebradas estão se chocando umas contra as outras, causando ainda mais destruição. Em seguida, David verifica o computador e descobre que o suporte de vida está sendo perdido, sem mencionar que a temperatura e o oxigênio estão caindo rapidamente. Ele também percebe que todo esse caos destrutivo empurrou a estação para a Terra. Então eles têm cerca de 30 minutos antes de reentrar na atmosfera. Infelizmente, não há como sobreviver à reentrada, e eles não conseguem chegar às cápsulas de escape sem que Calvin os ataque. À medida que a dupla se conforma com seu destino e lida com o frio, eles continuam o livro que compraram para a filha de David, e então decidem lê-lo. Ao se despedir do ar, ele tem uma ideia. Como Calvin está procurando oxigênio, eles poderiam atraí-lo para uma cápsula de escape usando velas de oxigênio. David quer se lançar com Calvin ao espaço profundo, o que daria a Miranda a chance de alcançar uma cápsula diferente e pousar na Terra em segurança. Miranda não gosta da ideia de um sacrifício, mas David a lembra que é um piloto e que prefere o espaço à Terra. Depois que ambos se vestem, David sai em direção à cápsula de escape, pulando de vela em vela enquanto segue David, que rapidamente alcança a cápsula. Assim que entra, Calvin pula em cima dele para abraçá-lo com força. Então David o distrai com outra vela e fecha a escotilha da cápsula. Miranda percebe isso e imediatamente corre para alcançar a outra cápsula. As cápsulas logo se desconectam da estação e voam para longe, mas os destroços as atingem e causam um mau funcionamento. Enquanto Miranda luta com seus controles, David tenta ao máximo manter a trajetória da cápsula, mas Calvin agarra suas mãos, fazendo-o gritar de dor. Depois de muitos voos turbulentos, um casulo voa para o espaço profundo, enquanto o outro pousa no meio do oceano. Barcos de pesca logo o cercam para ajudar, mas ao abri-lo, é revelado que David chegou à Terra e Miranda está perdida no espaço, o que significa que Calvin agora tem um planeta inteiro para aterrorizar. E aí, pessoal? Gostaram do filme? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar suas notificações. Até a próxima!